A paz do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Renato de Macedo, da Igreja Evangélica Pentecostal Restauração Mundial, Jardim Silvia, Guarulhos, São Paulo. Hoje é 19 de maio de 2020. Como os irmãos sabem, ainda não abrimos aos nossos cultos presenciais. Semana passada eu postei um áudio, estava com um pouco de dificuldade de fazer um vídeo, mas fiz um áudio da aula passada, que era a lição 5, e hoje nós vamos para a lição de número 6. Estamos estudando sobre a carta à igreja de Éfeso e absorvendo dela algumas lições importantíssimas para o nosso conhecimento, para o nosso cotidiano também como cristão. Amém? Então, como eu disse, o título da lição tem o seguinte tema: Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A sexta lição, ela diz: a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos fazer uma retrospectiva, voltar lá atrás, de quando Cristo não havia feito por nós o sacrifício e nós estávamos sem a promessa, e como gentios, tínhamos uma condição diferenciada. Vamos lá. Então o texto áureo para essa noite é: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. A verdade prática que nós abstraímos disso é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe: Efésios 2, do 11 ao 12, Romanos 4, do 12 ao 14, que diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então nós vemos algo muito interessante. Sempre que eu medito nessa questão da circuncisão, eu tenho em mente que não é que Deus ele rejeitou todos os povos e escolheu Abraão. É o contrário. Quando nós lemos a história de Abraão, o que nós temos que ter em mente é que, muito provavelmente, Deus tentou se revelar, ou chegou a se revelar a muitos povos, mas ninguém deu crédito a Deus. Quando, de repente, um homem, e isso fica muito explícito quando lemos a história de Abraão, quando Abraão, na sua terra, em Ur dos Caldeus, ele decide abandonar tudo, para seguir a um Deus desconhecido até então. Deus enxerga em Abraão uma fé que ele não tinha encontrado no coração de nenhum homem. É muito provável que Deus se revelou, ou tentou se revelar a muitas outras pessoas antes dos dias de Abraão. Mas Abraão, ele abriu o coração para Deus, ele confiou, e isso se transformou em fé, em uma fé absoluta, em uma fé que não veio de ouvir a palavra da boca de alguém, uma fé que não veio de ouvir alguém falar de Deus, não.
uma fé que veio, né, dele ouvir a própria voz de Deus. E abandonar tudo é uma fé seguida de uma atitude grandiosa, porque a Bíblia diz que ele abandonou a sua família, abandonou, digo família, o pai, mãe, irmãos, e pegou apenas seu sobrinho, que decidiu ir com ele, e os seus criados, e ele se apartou da sua família e criou-se a partir de Abraão um novo povo. E a este homem foi feita uma aliança. Essa aliança tinha um ritual, e esse ritual foi chamado de circuncisão. E é isso que nós vamos tentar entender um pouco melhor essa noite. Então, quem ler à primeira vista vai achar assim, poxa, Deus rejeitou todo mundo e escolheu Abraão. Não, o contrário. Todos rejeitaram a Deus, mas Abraão escolheu servir ao Senhor. É por isso que a ele foi feita uma promessa. É por isso que a ele foi designado um povo. E é por isso que a sua descendência se tornou o povo que deveria servir de imagem para os outros povos. Devia servir de exemplo. É por isso que Deus, muitas das vezes, é tão rígido com Israel. Porque Israel devia ser o padrão, né? Quando um povo quisesse ser agradável a Deus, deveria olhar para Israel e ser exatamente como ele. Nós sabemos que Israel não conseguiu na sua história se manter por muito tempo sendo esse padrão, né? Israel também, hora ou outra, decaía na sua fé, tinha um padrão moral que não coincidia com aquilo que Deus havia exigido deles. Mas, assim ainda, Israel continuava a ser o modelo a ser seguido por todos os povos, justamente por isso que eu acabei de dizer. Porque lá atrás, o pai dessa nação, ele foi o modelo. Entre todos os homens da sua geração, Abraão era o modelo. E por isso que a sua descendência, ela passa a ser o modelo. Então, por isso que existe a circuncisão como um símbolo de separação, e aí separação nós podemos colocar aqui como santidade, porque a palavra santidade é justamente isso, é ser separado. Então Israel foi santo diante de Deus, ou seja, foi separado para Deus, né? E aí todos os israelitas precisavam ter essa circuncisão. Aí mais tarde isso vai mudar com a vinda de Cristo. Então é nessa linha que nós vamos estudar um pouco essa noite. Amém? Vamos lá. O objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Como eu falei, essa privação da promessa, ela não veio porque Deus não queria prometer nada aos gentios. Não. É porque Deus procurou entre muitos homens e só Abraão deu a ele ouvidos. Só Abraão entregou a sua vida a ele. E é por isso que os demais ficaram separados, porque Deus, ele não entregaria a sua promessa a qualquer um. Ele não entregaria a sua promessa a quem não honra, a quem o desonra. Então Abraão se mostrou um homem capaz de honrar a Deus em tudo. E por isso Deus fez a ele uma promessa e os demais ficaram privados dela. Acho que é bem óbvio para a gente entender essa noite que aquele que dá crédito a Deus, Deus mantém firme as suas promessas sobre a vida dele. Aquele que desfaz, né, ou tem uma certa desfeita pelo que Deus tem em sua vida, essa pessoa vai ficar longe da promessa. Isso parece bastante claro, amém? Bom, temos 3 objetivos específicos aqui. O primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. 3. Afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Essa foi uma escolha de todos os povos antigos. Enquanto Abraão decidiu servir a Deus, entregar a sua vida a Deus, as outras nações decidiram não servir a Deus, a criar os seus próprios deuses, a servir aos seus próprios deuses. Se você ler o livro de Gênesis, vai entender isso.
Então as nações criaram seus deuses, por isso ficaram desprovidos da promessa. Não é o contrário. Não foi Deus. A gente fala assim, a gente costuma dizer, Deus escolheu Abraão. Mas Abraão também escolheu servir a Deus. Abraão, ele também teve uma vida para honrar o Senhor. E essa troca faz com que Abraão seja, irmãos, o portador da promessa junto com a sua descendência, que é o povo de Israel. Bom, na palavra introdutória, na introdução aqui, diz assim, na presente lição veremos que o autor de Efésios, que é o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então havia 5 coisas que os gentios não tinham como promessa na sua trajetória, porque justamente escolheram ter seus próprios deuses. Mas vamos lá. Chamados à incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Davi vai dizer isso. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Então essa era uma expressão muito usada em Israel para fazer separação. O que eles queriam dizer com isso? Assim, quem é esse que não faz parte da promessa divina que vem enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Quem é esse que não tem promessa nenhuma sobre a vida dele, que ele está separado de Deus, vem aqui nos afrontar? Então, esta era uma das coisas. Então, qual que é o conceito de circuncisão? Então, a circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei, e o procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel e também dos estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então foi um sinal que Deus deixou na carne de Abraão, e ele deveria fazer isso em todos os seus filhos, depois netos, bisnetos, tataranetos, e aí de geração em geração, para que eles tivessem, e os judeus carregam consigo até hoje essa ideia de que a promessa só está sobre aqueles que têm essa marca no seu corpo. Então qual que é o significado religioso disso? Seu significado religioso apontava para a santificação, como eu disse. A palavra santificação, ela aí aparece como separação. Que às vezes há uma certa confusão com a palavra santificação, Nesse caso, é separação, é ser separado. E óbvio, se você está separado para Deus, imagine isso sendo um casamento. Se você está separado, se você é um noivo ou é a noiva, você deve fidelidade, lealdade, você deve honrar aquela pessoa. Então, logo a palavra santidade, separação, significa que você está separado para Deus, como a noiva, é assim que a Bíblia diz, e essa noiva, ela não pode se misturar, ela não pode ter um outro esposo, porque isso seria uma traição, Então a palavra santificação vai nesse sentido. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então isso, em Israel se tornou uma prática tão ferrenha, Eles levavam essa tarefa de circuncisão tão a sério, que eles não se assentavam na mesa dos incircuncisos, daqueles que não tinham. Mais tarde nós vamos ver Pedro sentar com os incircuncisos para comer, e quando os judeus chegavam, ele se levantava e Paulo vai repreendê-lo por isso. Dizendo, quando os judeus não estão, você participa da ceia com os incircuncisos. Quando os judeus chegam, você abandona eles. Então, havia
tratamento diferenciado, mesmo quando a Igreja de Cristo estava dando seus primeiros passos. Nós vamos ver que isso foi motivo de bastante discussões. Mas o fato é que, como na época de Abraão não havia comprometimento entre as pessoas, o mundo estava, como diz o texto aqui, em depravação total, Deus ele vai justamente tocar na parte sexual do homem, né? Então, mostrando que o quão profundo deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Algo de muita intimidade. É isso que Deus ele quer mostrar fazendo a circuncisão, mostrar que ele quer uma intimidade profunda com o ser humano. Aí depois disso a gente vê que é a circuncisão do coração, ou seja, os judeus tinham a circuncisão na carne, mas a igreja não é exigida dela essa circuncisão. Cristo nunca falou disso para a igreja, o apóstolo Paulo muito menos. As grandes discussões de Paulo com os apóstolos que defendiam a circuncisão era justamente que nós, gentios, fomos circuncidados no nosso coração e de maneira espiritual. Nós não precisamos de um sinal na nossa carne. A nossa moral e a nossa separação para com Deus é algo espiritual e que está dentro do nosso coração. 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Então isso ficou decidido. O cristão não precisa cortar nada do seu corpo, não precisa fazer nenhum pacto de sangue físico para com Deus, porque o pacto é espiritual e também feito em nossos corações. Bom, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Então, obviamente, como o povo não quis saber de Deus, obviamente também estava sem Cristo. O texto de João 4:22 diz assim: ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Hebreus 8:10. Então, se eles não conheciam Deus, logo a ideia de um Messias retornando para salvar o seu povo também era uma ideia desconhecida, porque o povo, os gentios, como não receberam a promessa, também não acreditavam nas profecias, e por não acreditar nas profecias também não tinham a menor ideia de quem era Cristo e da obra redentora, regeneradora que ele havia de fazer na vida de todos que o aceitam como Salvador. Então, separados da comunidade de Israel. Então, isso fica evidente. Quem não fazia a circuncisão não tinha parte em nada com Israel. 3. Alienado aos pactos da promessa. Então, uma vez que não aceitaram Deus, também não aceitaram o pacto da promessa. Obviamente, depois que isso foi inserido na lei, o povo ficou ainda mais à margem. Por isso que você vai ver o povo de Israel sempre cercado de inimigos, e a ordem era sempre para não se misturar, ou se misturar da menor maneira possível, justamente para que essa questão da circuncisão ficasse firme, porque era onde, vamos dizer, era o pilar principal da ligação entre o povo de Israel e Deus. Sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovidos de esperança. Então, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas.
podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Então, não passaram a crer em Deus, não viviam debaixo da promessa nem da lei, e a ideia de que a vida aqui era a única vida. Morreu, acabou. Aquela velha história, né? Morreu, acabou. Só que nós sabemos que não é bem isso. Então, eles não tinham esperança. Né? Não tinham esperança de uma vida eterna. Justamente porque não tinham vínculo nenhum com Deus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que a mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, você vê que o paganismo não é que, quando fala sem Deus, não é que eles não tinham Deus. Eles tinham Deus, mas deuses eram falsos. Como Elias prova, fazendo um desafio no Carmelo, mostrando a Israel quem é o Deus vivo. Quem é o verdadeiro Deus? A quem vocês vão servir? Baal? Baal é um enganador. Baal, ele não é capaz de fazer nada, ele não controla a natureza como ele diz controlar. Ele está enganando e escravizando vocês. Então, por tudo isso, eles estavam sem Deus no mundo. Então, eles viviam achando que tinha uma divindade, como os deuses do Egito, a qual as 10 pragas confrontaram diretamente as crenças em deuses egípcios. Então, Deus, ele sempre usou Israel também dessa forma, para mostrar aos outros povos que o Deus que Israel servia era o Deus verdadeiro, mas ainda assim as outras nações pagãs não conseguiam acreditar em Deus. Conclusão para essa noite, irmãos. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. Então, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor, que através de Cristo se revelou a nós, que éramos gentios, e hoje somos co-herdeiros, co-participantes da herança que em Cristo Jesus, pois fomos enxertados na videira. Então Cristo, ele deu essa possibilidade. Ele abriu a porta da salvação de maneira universal. A igreja é a porta, aleluia, louvado seja Deus, a salvação de maneira universal. É aquilo que estava reservado apenas para israelitas, passou a todos aqueles que nele creem. Então, o reino dos céus, cujo rei é Jesus Cristo, está estabelecido entre nós. E qualquer um, seja judeu ou não judeu, pode ser participante deste reino e da sua herança e da sua promessa. Então, irmãos, acho que ficou bem claro, nós não precisamos de nenhum sinal em nossa carne, porque espiritualmente fomos circuncidados em Cristo Jesus. Que essa aula possa abençoar a vida dos meus irmãos e possa acrescentar conhecimento e graça sobre a vida de todos nós. Eu agradeço a todos, uma boa semana e Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Amém.